Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos acompanhando um texto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Se vocês conhecem bem a Sagrada Escritura, vocês verão que o texto de hoje é uma continuação direta do Evangelho que nós estudávamos e meditávamos na liturgia de ontem. Quando Marcos diz assim, alguns dias depois, Marcos está falando, alguns dias depois do acontecido, da cura da lepra daquele homem leproso. Alguns dias depois, que Jesus fez aquele grande milagre, devolvendo a dignidade àquele leproso, Jesus agora vai fazer, talvez o milagre mais espetaculoso, porque diante de uma grande multidão, porque provou a fé do homem, porque provou a fé dos homens, porque fez com que todos ali, de verdade, pudessem perceber que ali não estava de modo algum um falastrão, um impostor, um mentiroso, mas estava ali alguém que faz coisas estranhas. Estava ali alguém que faz o bem de um modo totalmente diversificado. E a partir dali, Nosso Senhor começou a ganhar muitas pessoas. A partir dali, Nosso Senhor começou de verdade a atrair as pessoas a Ele. Claro que não pelo amor, mas pelo bem que Ele oferecera àqueles que Ele curara e que despertou também o desejo em todos os outros. Vejam que coisa. Jesus estava em Cafarnaum. Se espalha a notícia de que Ele estava em casa. Se vocês não sabem, o único lugar que se diz que Jesus tinha uma casa, uma habitação, é justamente Marcos, quando fala que Jesus entrou na casa dele em Cafarnaum. Estava lá, onde ele habitava, em Cafarnaum, agora a terra que ele escolheu. Se vocês param para pensar um pouquinho, Cafarnaum era um grande centro, era uma metrópole, era o lugar onde todo mundo era atraído a ir lá. Região de Porto. Jesus agora habita, mora, tem como ponto de apoio, como referência Cafarnaum. As pessoas sabiam onde Jesus morava. Ele começa a pregar. Tantas pessoas estão ali para ver o que vai acontecer. Porque, vejam bem, minha gente, o que deve nos atrair a Deus nosso Senhor é justamente a boca de Deus que fala pelos profetas. É justamente a palavra de Deus que sai por aqueles que são consagrados a Deus. Por quê? Porque nós que temos fé, compreendemos e entendemos que Deus fala ao meu coração quando eu escuto uma homilia sem ideologias, uma homilia sem indiretas, uma homilia que tem como propriedade simplesmente anunciar o reino de Deus, denunciar as injustiças e tocar os corações pela força do próprio Deus, in virtute spiritus, na força do Espírito. Só que vejam bem, eles ficam maravilhados.
Aquele homem não só fala bem, aquele homem cura, aquele homem devolve a dignidade, aquele homem é extraordinário. E vejam que, a partir dali, os homens começaram a se fascinar por Jesus. E 2000 anos se passaram. E até hoje, nós cristãos, quem fez de verdade uma experiência com Ele, é fascinado por Ele. Sabe que Ele está vivo, porque sente a presença dEle. Sabe que o discurso da igreja não é um discurso vazio. Sabe que não é um discurso que caiu no ostracismo. Sabe que não é um faz de contas. E tem consciência de que é Ele que continua atuando, falando, curando, salvando, orientando os fiéis rumo ao céu. Aquela multidão está ali. Só que vejam que 4 homens carregam um paralítico. Aquele paralítico ali era alguém conhecido. Alguém que eles conheciam, alguém que eles tinham apreço, porque aqui é importante a gente entender também que os homens não iam só até Jesus porque ele curava, não, mas eles queriam ver Jesus curando alguém que eles conheciam. Vamos provar. Jesus foi provado o tempo todo. Vamos provar esse homem. E vejam que nosso Senhor, todas as vezes em que foi provado, respondeu à altura e deixou todos boquiabertos. Porque Jesus estava lhe dizendo: eu sou a verdade. O que eu falo é verdade, o que eu faço é verdade. E consegue desestabilizar aquele povo todo. E consegue atrair toda a atenção do império. Não é um alucinado, não é um fajuto, mas será que de verdade a profecia se cumpriu naquele homem? Vamos prová-lo. E levam essas pessoas assim. E aqui, Jesus, que é Deus, que é a sabedoria encarnada, sabia que aqueles homens estavam ali provando se ele de verdade era o Messias. Só que vejam que coisa, Jesus sabia a fé daqueles homens. Jesus viu a fé daqueles homens. Eles carregavam, porque vejam bem, a fé, muitas vezes, nós fazemos e temos na nossa cabeça uma proposição que a fé sempre é negativa. Mas a fé, muitas vezes também é negativa. Muitas vezes a fé, ela é negativa também, viu? Quando você, por exemplo, faz um pedido, uma prece a Deus, mas você diz: eu vou pedir, mas não vou conseguir. Tem gente que é assim. Eu estou rezando, mas eu sei que não tem jeito. Aí o pagão, não é? O pagão ou o cristão, o batizado, que se comporta como um pagão, tem uma cabeça pagã, diz assim: pensamento positivo. Você já deve ter escutado isso tanto, né? Tem que pensar positivamente. Que conversa! Tem que ter fé em Deus.
Tem que ter fé em Deus. Não é pensamento positivo. Porque não é aquilo que a gente pensa que faz acontecer, mas é aquilo que a gente confia em Deus que se realiza. É diferente. E é isso aqui que muitas pessoas não conseguem compreender. Que muitas vezes dizem assim, pensamento positivo, mas se tiver pensamento positivo ou negativo, não importa nada, porque o poder não está na sua mente. Você tem que ter fé em Deus. Fé em Deus quer dizer que quem vai resolver é Ele, é o Senhor. E aqui, Jesus viu a fé daqueles homens. Se foi positiva, se foi negativa, nós não sabemos. Marcos só diz isso. E Jesus diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui é interessante porque, primeiro, Jesus não costumava chamar ninguém de filho. Tanto é que essa palavrinha é colocada na boca de Jesus muito por João. Jesus não tem costume de chamar ninguém de filho. Só que aqui Jesus está se referindo a um filho de Abraão. Filho de Abraão, os teus pecados estão perdoados. Mas espera aí, padre. Aquele homem, ele foi ali para ser curado. E Jesus perdoa os pecados? Não foi isso que ele queria. Só que, minha gente, aqui é preciso a gente entender que Jesus não cura só o corpo. Ele começa curando a alma. Se a alma não estiver sã, o corpo nunca terá saúde. A saúde do homem começa na alma. Alguns dali, alguns mestres da lei, que estavam ali sentadinhos, refletiam em seus corações assim, mas como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Minha gente, essa mesma acusação aqui, ela perdura na igreja até os dias de hoje. Essa mesma acusação acompanha a igreja até os dias de hoje, quando os homens desconfiam que o sacerdote, em nome de Deus, perdoa no confessionário os pecados. Só que eles não entendem que quem perdoa é Deus. É Deus, nosso Senhor, quem perdoa. E aqui eles não conseguem compreender que aquele homem simplesmente era Deus encarnado. Era Deus mesmo quem perdoava. É por isso que quando vocês acorrem ao confessionário, o sacerdote não diz assim, que Deus te perdoe, não, mas eu te perdoo, porque é Deus quem age aqui. Eu te perdoo. Pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados. Ou seja, pelo ministério que eu recebi da mãe igreja, para agir em persona Christi, em virtude de espíritos, eu te perdoo. Quem está perdoando é a igreja, em nome de Deus, não é o homem pecador. Aqui eles não conseguem entender que aquele homem é Deus. E Jesus logo percebeu a maldade do coração daqueles homens. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Oh, minha gente, como seria bom se nós tomássemos consciência que essa palavra que Jesus dirigiu aqui aos mestres da lei
Ele dirige muitas vezes a nós mesmos quando desconfiamos da misericórdia de Deus. Por esses dias, tive eu uma conversa muito bonita e muito santa com o Padre Francisco, com a minha mãe, na sala de jantar da minha casa, a gente conversando justamente sobre isso aqui. Não podemos, de modo algum, desconfiar da misericórdia de Deus. Não podemos, de modo algum, perder a confiança em Deus. Não podemos, de modo algum, desconfiar que Deus opera maravilhas, apesar de toda a nossa rabugice. Porque espiritualmente, muitas vezes, nós somos tão rabugentos. O que é isso, Padre, que o Senhor está dizendo? Que não fazemos jus ao nome que nós temos de cristãos. Que deixamos tanto a desejar como homens e mulheres de Deus. Porque pensais assim em vossos corações. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Vocês estão pensando que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, porque vocês não estão vendo, vocês pensam que eu estou blefando. Mas para vocês verem e perceberem que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, eu digo ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e anda. E aí vocês imaginem agora a cara dos mestres da lei. Imaginem agora aquela multidão vibrando. Nós conhecemos esse que era paralítico. Nós agora cremos que este homem, de verdade, é um enviado de Deus. Porque nós estamos vendo coisas que nós nunca vimos. Porque nós estamos vivenciando coisas que nós nunca vivenciamos. O paralítico se levanta, o paralítico carrega a sua cama, sai diante de todos, e todos, é assim que Marcos diz, ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Por quê? Por que nunca viram uma coisa assim? Porque nunca se abriram à graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que eu quero dizer a vocês? Eu quero dizer a vocês simplesmente, nessa prédica de hoje, que para a gente ver a ação de Deus, é preciso a gente se deixar conduzir por Deus, entrar na baila do Senhor, ser dócil a Deus, ser aberto a Deus, ser de verdade disponível para Deus e deixar Deus agir. Quem é mesquinho com Deus vai viver sempre, ao longo de toda a vida, a mesquinhez. Quem tem reservas com Deus nunca vai viver a plenitude dessa amizade. Quem não gosta de gastar tempo com um amigo nunca vai experimentar uma verdadeira amizade. E como é que eu gasto tempo com ele? Quando eu rezo, quando eu faço trabalho, quando eu faço o trabalho missionário que é me posto toda semana, quando eu me disponibilizo a cumprir a escala que meu coordenador colocou, e eu nem sei porque eu fui ler hoje, mas Deus tinha algo a me dizer. Quando eu me disponho a ensaiar para cantar bem, eu gasto tempo com Ele, quando eu tenho o prazer de escutá-lo, e muitas vezes eu digo assim: Senhor, eu estou tão cansado hoje, mas eu vou porque te amo. Ontem, uma pessoa dizia assim: Padre, o senhor está bem? Eu dizia: estou. A missa hoje na festa foi tão estranha, o senhor rezou quase tudo. Eu digo: dirigi 12 horas, celebrei uma missa e outra missa, impossível não estar cansado. Mas amanhã eu desconto.
Vejam, gastar tempo com o Senhor. Entender que essa relação aqui, ela é preciosa e que vai dar o norte da nossa vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu desejo como pároco de vocês, que vocês possam dizer assim: nunca vimos uma coisa assim. Como eu digo na minha vida todos os dias, nunca vi uma coisa assim. Por quê? Porque nunca encontrei alguém que tenha uma palavra de mais segurança, de mais norte, uma palavra mais firme, uma palavra que é uma verdadeira rocha inamovível do que nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca encontrei, em meio a tantas e tantas coisas, a tantas personagens, ao longo desses tantos e tantos anos de história, ninguém nunca agiu e nunca fascinou tantos homens como ele. E é por isso que nós estamos aqui. Porque somos fascinados por ele, somos encantados por ele, e a sua beleza de verdade nos apetece, nos preenche, nos completa. E quem de verdade se encontrou com Cristo, quando falta com ele, a consciência pesa, porque sabe que é muito triste um amigo desrespeitar o outro amigo. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude, nos guarde, nos fortaleça, nos proteja, e que nós vejamos sempre a ação grandiosíssima de Deus em nossas vidas, para que nós sempre sejamos por Ele fascinados e atraiamos os homens a esse mesmo fascínio que pertence ao Senhor, o bom Deus. Vamos ficar de pé e vamos